Voltamos para o segundo bloco. Estamos discutindo os direitos dos trabalhadores domésticos. Nossa conversa é com a advogada Maria Tereza Vietorn, assessora jurídica do Sindicato das Empregadas Domésticas da Grande Florianópolis. Minha advogada Maria Tereza, nós já falamos um pouco sobre isso no bloco anterior, mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor essa dificuldade do governo. Essa convenção ela foi aprovada muito recentemente, em 16 de junho de 2011, deste ano, portanto. Então não dá para se ter ainda uma ideia de que tipo de dificuldade o governo vai enfrentar, inclusive junto à sua própria base, para ratificar essa convenção. O que a senhora pensa sobre isso, em termos de dificuldade que o governo vai ter para sensibilizar deputados, senadores para ratificar essa convenção? Eu acredito que deveria ser muito difícil negociar isso dentro do Congresso, principalmente porque existem muitos partidos e existem interesses divergentes dentro do Congresso. Então, isso vai ainda levar a morosidade maior para se aprovar essa convenção. Uma morosidade muito maior para aprovar a convenção. E a senhora acredita no empenho explícito do governo nesse sentido de aprovação? Acredito que o governo queira realmente aprovar a convenção, né? Mas vai esbarrar nessas questões políticas dentro do próprio Congresso Nacional. Tá certo. Bom, técnicos do Ministério da Fazenda entendem que o principal obstáculo para a ratificação da convenção é o custo que vai acarretar para quem vai pagar. E como quem paga não são as empresas, mas as famílias, podemos ter aí um probleminha. A Secretaria de Políticas Especiais estima que para cada aumento de R$ 55 no custo da contratação, a procura por empregado doméstico vai cair em torno de 9,5%. A pergunta é, essa ratificação da convenção ela pode efetivamente gerar desemprego? Bom, o impacto econômico e financeiro desses novos direitos, né, dos empregados domésticos, como por exemplo as horas extras, ela pode gerar um retraimento no mercado de trabalho. Mas isso pode ser minimizado através de políticas tá? E não deve ser óbice com relação à valorização do trabalho do empregado doméstico. Que tipo de política pública a senhora entende que os sindicatos dos trabalhadores domésticos podem sugerir ao governo para minimizar essa questão do desemprego? Bom, a convenção ainda é muito nova, né? Nós estamos ainda fazendo um estudo para ver, o próprio sindicato também, nós estamos nos reunindo ainda com o sindicato dos empregadores, com a categoria, né? E ainda nós temos algumas ideias, mas, né, a maneira, de que forma que nós podemos, né, utilizar políticas públicas para minimizar essa questão do desemprego, né? Certo. Bem, uma outra questão complicada é da jornada de trabalho da empregada doméstica. Ao mesmo tempo que as famílias que trabalham fora não têm controle sobre o tempo efetivamente trabalhado pelo empregado doméstico, também me parece até bem complicado uma eventual fiscalização do Ministério do Trabalho nas residências das pessoas. O que a senhora pensa sobre essa questão? Bom, teoricamente eu acredito que a empregada doméstica ela deva receber horas extras. Mas como eu respondi à pergunta anterior, a convenção ainda é muito recente. E o sindicato dos empregados, o sindicato patronal, tem que se reunir com a categoria para verificar de que maneira que nós vamos viabilizar essa fiscalização no controle das horas extras trabalhadas. Porque a maioria das famílias, né, os membros, eles trabalham fora, não tem condição de averiguar se a empregada trabalhou numa jornada extraordinária e não temos ainda uma maneira de fazer essa fiscalização. Então, precisamos ainda debater, discutir com o sindicato dos empregadores, com a categoria, para verificar de que forma que nós vamos fazer essa fiscalização. Tá certo. Bom, estudiosos do assunto entendem que aumentando-se o custo para a contratação da empregada doméstica tradicional, as famílias vão começar a recorrer, como de certa maneira já estão fazendo, aos serviços dos diaristas, que hoje já representam 1/3 dos trabalhadores domésticos, segundo o IBGE. É uma tendência, na sua opinião, que se verifica no dia a dia e que pode, inclusive, ser incrementada? Bom, o que se verifica no dia a dia ainda é a contratação de empregadas domésticas, porque existem residências em que a demanda de trabalho é muito grande e, nesse caso, o serviço de uma diarista não supriria essa demanda de trabalho, né? Caso haja a ratificação da convenção, nós vamos verificar de que maneira o mercado vai reagir, né? Se ele vai sentir o impacto, né, de ter que contratar uma empregada doméstica ou vai optar por uma diarista.
Tá certo. Bom, a senhora que lida no dia a dia com as empregadas domésticas, eu gostaria de saber quais são as principais reclamações que elas têm hoje. Bom, as principais reclamações são o trabalho na informalidade e o excesso de jornada de trabalho. Por exemplo, aqui em Florianópolis nós temos 30 mil empregados domésticos, sim, sendo que desses 30 mil, 60% a 70% trabalham na informalidade. E esse trabalho na informalidade, ele gera uma preocupação muito grande na própria empregada, no próprio sindicato, porque o trabalho na informalidade, ele deixa o empregado à mercê de alguns direitos mínimos básicos, como, por exemplo, o recolhimento do INSS, o 13º, as férias. Certo. E elas, de um modo geral, já estão conscientizadas para buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho? Sim, sim, geralmente elas se conscientizam, elas vão até o sindicato, elas buscam informações, né, e realmente ingressam com ações na Justiça, né, no caso de trabalharem na informalidade. E esse ingresso acontece normalmente durante o tempo em que elas estão trabalhando ou só depois que elas se desligam do emprego? Não, geralmente é depois que elas se desligam do emprego, porque no caso de elas entrarem com uma ação no curso do contrato de trabalho, obviamente seriam demitidas, né? Sim. E elas precisam, nesse caso, trabalhar. Então elas aguardam o término do contrato, a ruptura do contrato de trabalho, para depois ingressar na Justiça pleiteando eventuais diferenças referentes a esse contrato. A advogada Maria Tereza, está na hora do intervalo. Nós voltamos em seguida, só um instante.